Então, hoje nós vamos dar continuidade à nomenclatura e nós vamos ver dois grupos funcionais, que são as nitrilas e os nitrocompostos. Com base na IUPAC, nós vamos entender como que é a nomenclatura para esses grupos funcionais. Nitrilas. As nitrilas são grupos que apresentam C ligação tripla N, localizadas sempre numa extremidade. Para nomear tais compostos, primeiro coloca-se o nome do hidrocarboneto correspondente, seguido do nome nitrila. Então, você vai identificar a cadeia e dar o nome como se ela fosse um hidrocarboneto, seguindo aquela regra, prefixo, infixo, sufixo, no qual você termina com a letra O por ser hidrocarboneto. E depois você associar ao final desse nome o nome da função nitrila. Então, aqui nós temos, todos são grupo nitrila, e eu trago aqui uma forma diferente de vocês perceberem a nitrila. Então, quando vocês virem ligação C tripla N, se refere a essa função. Porém, também pode acontecer de ela aparecer dessa maneira, condensada. Não se vê a ligação tripla, mas você consegue prever, pois se tem esse carbono, ele já faz uma ligação e o nitrogênio faz 3 ligações, então subentende-se que o que existe entre o C e o N é uma ligação tripla, justamente para complementar as valências desses elementos envolvidos, que é o carbono, que ele é tetravalente, e o nitrogênio, que ele é trivalente. Então, para dar o nome, você nomeia como se ele fosse um hidrocarboneto. Prefixo, infixo termina com O e depois acrescenta o nome nitrila. Não precisa definir posição, porque ele sempre vai fazer parte de uma extremidade. Uma posição você nunca precisa dizer se é 1, 2, 3, porque ela sempre vai ser a posição de número 1. Também reforço que você sempre deve levar em conta, na contagem da cadeia, o carbono da nitrila. Ele não deixa de pertencer a uma cadeia carbônica, tá? Então, nesse caso aqui, é uma nitrila que só tem um carbono. Então, a regrinha, mete de um carbono, a ligação entre carbonos, que aquela tripla ali é entre carbono e nitrogênio, não leva em conta como IN. Então, como só tem um carbono, a ligação é apenas com o hidrogênio, então, infixo AN. Termino com O, porque eu me refiro como se fosse hidrocarboneto. E depois adiciono o termo nitrila. Então, o nome desse composto, dessa nitrila, ficou metano-nitrila. Nesse outro caso, como eu já apontei para vocês, C tripla N, não se vê a ligação tripla, mas associa-se que existe uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio para complementar justamente as valências desses elementos. Então, contando aqui, 1, 2, 3. Leva-se em conta o carbono da nitrila, tá? Prop, as ligações simples, AN, termino com O porque me refiro como se fosse um hidrocarboneto e adiciono o termo nitrila. Certo. Essa outra estrutura também é uma nitrila, trago também dessa maneira, pensada. Devo levar em conta na cadeia carbônica o carbono da nitrila, então vai ficar 2, 3, 4. Agora, o diferencial é que nós temos uma ligação dupla. Começa no carbono 2. Então, but tem um infixo N no carbono 2. Termino com O e adiciono o termo nitrila para finalizar a função. Nós temos aqui uma cadeia também com nitrila. Nesse caso aqui, ela já é uma cadeia ramificada. Então, vamos lá escolher a cadeia principal. Lembrando que na hora da escolha da cadeia principal é aquela que é maior. Então, vou seguir aqui o caminho linear, porque se eu fizer esse caminho para subir, para descer, vai dar no mesmo número de carbonos.
Então, escolhe-se a cadeia principal. Leve em conta o carbono da nitrila. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia carbônica principal tem 5 carbonos, mas nós temos 2 ramificações. Metil aqui. O segundo metil também está no mesmo carbono. Então, a gente vai dar o nome das ramificações e depois da cadeia principal. 4,4, tracinho, dimetil, pois são 2 metilas, dimetil. Não tem mais ramificação, agora a gente pode ir para o nome da cadeia principal. 5 carbonos. Pente. Tem uma ligação tripla entre carbonos que começa no carbono 2. 2. In. Termino com O. E adiciono o nome nitrila porque me refiro à função nitrila. O nome dessa substância ficou 4,4 dimetil pente 2-ino nitrila. Os nitrocompostos, lembrando que os nitrocompostos são cadeias carbônicas que apresentam um grupo nitro ligado à sua estrutura. O grupo nitro é o grupo NO2. Ele sim, você precisa dizer a posição. Você vai levar em conta até como a gente fazia para os aletos, né? A gente dizia a posição, colocava o nome do aleto, se era cloro, se era bromo, iodo. Nesse caso aqui, quando você perceber que é o grupo nitro, NO2, você vai botar o grupo nitro. Vai dizer a posição e termina o nome da cadeia, como também se ele fosse um hidrocarboneto. Diferente da nitrila, ele não aparece no final, ele aparece na frente. E eu preciso dizer a posição, porque a gente está levando em conta como se ele fosse um ramo, como se ele fosse, por exemplo, um CH3. Então, aqui eu trago para vocês exemplos de nitrocompostos. E aí, nesse caso, você vai ver a posição dele, ver onde ele está, colocar o nome e depois leva em conta como se fosse um hidrocarboneto. Então, nesse caso aqui, essa cadeia carbônica, 2 carbonos. O grupo nitro está no carbono 1, mas é uma cadeia que tem 2 carbonos. Então, e o nome da cadeia carbônica, como se fosse um hidrocarboneto. Et, as ligações simples an, e termino com O. Então, ficou 1-nitroetano. Para esse outro caso, agora aqui nós temos o grupo e temos uma dupla. Lembrando que a gente vai, quando tiver função, você começa a numerar da extremidade mais próxima da função. Então, a extremidade mais próxima seria essa aqui do lado esquerdo. Ficando 1, 2, 3, 4. Então, aqui é uma cadeia que tem 4 carbonos, 2 nitro, but, pois a cadeia principal tem 4 carbonos, tem uma dupla no carbono 2, pois é, e termina com O. Eu já falei do grupo antes, né? Ramificação. Então, o nitro é isso, o nitro é como se fosse uma ramificação, viu? Ele vai aparecer na frente. Não existe um sufixo para ele, como existia para a amina, amida, assim como não existe para os aletos. Então, a gente vai levar ele em conta como se ele fosse uma ramificação mesmo. Aí, essa aqui, ó, essa terceira, lembrando que eu devo escolher a maior cadeia. Aqui fez essa curvatura, mas a cadeia vai começar nessa posição, e não especificamente no carbono onde tem o nitro, tá? Aqui é como se você tivesse dobrado aí, mudado essa estrutura. Você deve escolher a maior cadeia. 2, 3, 4. Aí vamos observar que
Carbono 2 é onde está o nitro. 2, nitro. 2 nitro. As ligações simples. Termino com O. 2 nitrobutano. Aparentemente, ela até poderia se assimilar a essa aqui, ó, mudando só a posição da ramificação. Mas é porque essa aqui não era uma cadeia ramificada, pois nós não temos carbonos terciários e quaternários, né? Esse carbono aqui é secundário. Diferente desse aqui, ele já é terciário, então eu tenho um carbono com ramificação. Então, carbono 1, 2, 3. Existe a ramificação no carbono 2. Então, por ordem alfabética, né? Tem esse que é metil e esse que é nitro. Na ordem alfabética, o M vem antes. 2, metil, 1, nitro, e o nome da cadeia carbônica, propano. Então, esse ficou 2 metil, 1 propano. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.